Ed Vanfeu e esse é o nosso vlog Wicca e Magia. Hoje o tema é minha família não aceita a minha religião. O que eu faço? Bom, gente, hoje é um bate-papo, tá? É importante porque eu recebo muitos e-mails, muitos inbox, muitas mensagens, muitas reclamações de pessoas que falam assim: olha, a minha família ela não aceita, minha mãe ela queimou todos os meus livros da Wicca, o meu pai fala que não é de Jesus, esse tipo de coisa, tá? Então o que acontece, pessoas, é que assim, se você vive com alguém que não aceita a sua religião, é uma coisa. Outra coisa é alguém que você morar com alguém que tenta impor a religião dela. Então isso é mais complicado, tá? Se você é dependente dessas pessoas, ou seja, você é menor de idade ou você é totalmente dependente financeiramente, você não pode se mudar. Então, sinto muito, você não precisa seguir a religião da pessoa, mas você não vai poder propagar a sua. Isso não quer dizer que você não possa praticar e vivenciar a sua escolha. O bom da sua religião, de qualquer religião, é que não necessariamente você precisa fazer algo físico. Eu vou falar especificamente da Wicca, tá? Ah, mas como é que eu vou acender caldeirão? Como é que eu vou fazer os esbais, os sabais? Para começar, você não precisa exatamente do caldeirão. O que você precisa é de conhecimento. Então você precisa ler muito, né? Antes até de praticar. E se você for praticar, o mundo é grande, tá? Você tem quintal, você tem dias que as pessoas não vão estar em casa, ou você tem amigos que não se importarão se você dormir lá para poder ir no terraço e saudar a lua do jeito que você preferir. Você tem outros locais que você pode fazer isso, a menos, é claro, que você seja muito novinho, você tenha 12, 13, 14 anos, aí realmente eu te aconselho a só ler. Não pratica por enquanto se você não tem esta permissão. E existem outras práticas que você pode fazer que são fáceis, são simples, que não precisam necessariamente de uma parafernália, e na verdade você vai ficar tão paradinho olhando para o nada que ninguém vai saber o que você está fazendo, que se chama visualização. A visualização é importantíssima na prática mágica. É muito importante que você controle a sua mente, que você foque, que você mantenha o pensamento único. Muitas pessoas fazem rituais, mas elas não estão focadas em nada. Elas estão seguindo um roteiro e pensando em outra coisa e na verdade tensas porque elas querem seguir o passinho, passo a passo ali, né? E aí acaba não surtindo o efeito que elas gostariam. A magia, na verdade, você tem que se deixar um pouco leve. Eu lembro uma vez que eu tive uma viagem astral muito louca com um dos meus mentores. E a gente sempre ia pro telhado da casa. E aí a gente estava lá e ele estava me ensinando a flutuar. E aí eu tava com dificuldade, né, falando assim, mas não sei como é que você tá fazendo isso. E aí ele falava, olha só, você tá se esforçando para levitar. Você não precisa se esforçar, você só precisa anular a gravidade. E aí eu fazia isso na viagem astral e eu conseguia, né, com toda a sensação, flutuar, né, junto com ele. Depois eu fui ler a mesma frase, anos e anos, muitos anos depois, no livro do Bardon, né, o Magia Prática. Então, na verdade, o que eu entendi sobre anular a gravidade é muitas vezes você deixar fluir. Ou seja, você não precisa ficar tenso no ritual, querendo fazer tudo certinho, porque aí você tá tenso e você não deixa fluir. Como é que você faz quando você está numa piscina e precisa boiar? Você fica tenso? Se você ficar tenso, você se afoga. Você precisa relaxar, deixar fluir. E aí você boia. E aí você flutua. Basicamente é isso, né? Então, para você fazer isso, você precisa de controle mental. Controle mental não precisa de vela, não precisa de caldeirão, não precisa de sino, de pin, de nada. Controle mental é treino, tá? E nós ocidentais, nós precisamos muito desse treino. Então você tá na casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua família, e eles não querem nem ouvir falar de Wicca, ou de bruxaria, ou de magia, ou de paganismo. Tudo bem, eles estão no momento deles. Infelizmente, é um momento muito triste para eles, porque é um momento em que eles vivem no medo, eles vivem na ignorância, no sentido de ignorar, de não saber sobre o que eles estão falando. E eu acho muito triste uma vida com medo. Para mim, viver com medo é viver pela metade. Mas é o momento deles, então você tem que respeitar. Então, a primeira dica que eu dou
se possível, isso funcionou para muitas pessoas, muita gente me perguntou isso e eu falei, a sua mãe está queimando seus livros, está brigando com você porque ela não sabe o que é. Mostra para ela, dá uma Wicca para ela e vê o que ela acha. E muita gente falou que a partir dali as mães não aplicaram mais, inclusive flagraram as mães lendo as Wiccas escondidas. Então assim, quando você conhece, aquilo deixa de ser assustador, ameaçador. Então apresenta a religião para os seus pais. Mas eu também tive alguns casos, até menos, tá? Mais pessoas aceitaram do que não, em que a pessoa, os pais, os avós, os parentes estavam totalmente desesperados em ouvir falar daquilo, então ele não havia nem chance da pessoa apresentar aquilo, porque elas estavam tão amedrontadas que não tinha chance. Então nesse caso, você respeita, você deixa elas falando, elas colocando ali a sua religião e a sua fica no seu coração. Você não precisa propagar a sua religião para os quatro ventos. Você não precisa fazer passeatas pela sua religião. A sua religião está muito bem. Assim, ela tem que estar aqui e ela tem que ser praticada aqui. E mais importante, ser praticada no seu dia a dia. Assim, não adianta você fazer todos os esbais, todos os sabás, e entrar no Facebook e falar mal dos outros, e brigar com seus coleguinhas, e difamar o outro, e caluniar o outro, e invejar o outro. Tudo isso é um contrassenso. Então você tem que trabalhar ela aqui e no seu dia a dia. Ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa sábia, aplicar no seu dia a dia o que a magia, o que a religião, né, a sua religião te ensina na teoria. E é o que falta na maioria das pessoas que praticam religiões por todo o mundo. Eu costumo dizer que o problema da religião são as pessoas, são os religiosos, não a religião em si, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Em último caso, como eu falei, a pessoa que não aceita, você não fala, pratica no seu coração, pratica pra você, e você não precisa ficar trancado em casa o dia todo, você pode sair e ir num parque no meio do dia, sentar, conectar com a árvore. A gente faz uma diferença, é uma delícia, é muito bom, tá? E quando você puder, você sai de casa. Tá? Você vai embora, você vai ter sua vida. Você não precisa viver grudado com ninguém, não. E um detalhe, se você, no caso, é uma pessoa casada, assim, é o meu marido que não aceita, ou é a minha esposa que não aceita, então eu sugiro que você reveja essa relação, tá? Porque uma relação de amor, ela precisa unir, tá? E não limitar, não separar. Então, a religião, a espiritualidade é algo muito importante para ser omitido por causa de uma crença do outro. Então você deve conversar com essa pessoa muito seriamente e você pode ter que se preparar para ir para uma outra relação, sair dessa furada que é o que você tá bom? Porque eu não aceitaria jamais um relacionamento que me limitasse, que cortasse as minhas asas e que me impedisse de cumprir a minha missão divina na Terra. Você não vai cumprir a sua missão divina na Terra se você não viver a sua espiritualidade da maneira que você escolher. Só lamento, mas é a lei, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, espero que você tenha uma ótima semana e a gente se encontra aqui nos próximos vlogs Wicca Magia. Tem outros, você pode dar uma olhada, tem o webinário semanal, é só você se inscrever no canal e a gente vai estar aqui toda semana sempre com algum tema abordando, né, essa parte mágica aí da vida. Tá bom? Se você gostou, deixe seu ok. Se você não gostou, a gente tenta fazer melhor da próxima vez. E você pode deixar também seus comentários aí pra gente poder saber o que mais que a gente gostaria, que você gostaria que a gente falasse, tá bom? Um super beijo, um bater de asas e muita luz aí na sua semana.